Ano que se fala muito sobre eleições e sobre o futuro das eleições no estado do Paraná. Essa semana aconteceu várias coisas que são muito importantes para definir o cenário eleitoral de 2026. Primeira definição que aconteceu foi o início do julgamento do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Essa semana, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, composta pelo Zanin, que é indicado do Lula, o Flávio Dino, o Alexandre de Moraes, o Xandão, o Flávio Dino, o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia e o Luiz Fux começaram a analisar o pedido do Ministério Público contra o presidente Bolsonaro e mais 7 ou 8 réus, referente à tentativa de golpe de Estado que aconteceria, em tese, no dia 8 de janeiro. A Procuradoria, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, no seu pedido, de condenação do Bolsonaro e abertura das investigações, etc., pede a ele 38 anos de prisão, cadeia, 38 anos de condenação para o ex-presidente Jair Bolsonaro e pede também o indiciamento de outros generais que estavam ali em torno do Bolsonaro. E o que aconteceu, para vocês entenderem, para os ouvintes da Rádio Paraná Oficial entenderem no juridiquês. O que acontece? Os juízes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, esses que eu citei, o que acontece? Tem duas turmas no Supremo, tem primeiro, o segundo e o plenário. Daí eles vão analisar se o Ministério Público tem provas e se pode ser aberto, se há possibilidade de abrir essa investigação, de começar o devido processo legal. Eles abrem o indiciamento do Bolsonaro em 2025. Então, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, na figura da primeira turma, disse: beleza, vamos investigar. O Ministério Público tem provas e vamos investigar e julgar o caso do ex-presidente Bolsonaro. O que acontece também, minha gente? O Bolsonaro já está inelegível, já não pode ser candidato. O que pode acontecer é que, como disse o pastor Silas Malafaia, o Bolsonaro pode ser preso. O Silas Malafaia disse que se o Bolsonaro for preso, o país para. O país vai parar se o Bolsonaro for preso, segundo o Silas Malafaia. Eu, sinceramente, acredito que não. Acho que as pessoas continuarão vivendo a sua vida tranquilamente se o Jair Bolsonaro for preso. Então, o que eu digo a vocês? Esses juízes que eu contei, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, vão passar a julgar o presidente Bolsonaro e os outros réus do inquérito de golpe de Estado. Daí você vai falar assim para mim: Luan, não existe materialidade na prova porque o Bolsonaro não cometeu golpe de Estado. É óbvio que ele não cometeu o golpe de Estado. Se cometesse o golpe de Estado, nem o Supremo Tribunal Federal estaria julgando. O Alexandre de Moraes estaria enforcado em praça pública, assim como dizia os áudios e os WhatsApp dos militantes bolsonaristas. Então, nem possibilidade de existir esse julgamento. Mas, assim, a tentativa de golpe de Estado numa democracia, no Brasil, é considerado um crime. Um crime que tem que ser investigado. Então, o que aconteceu, basicamente, é isso. Os juízes do Supremo Tribunal Federal disseram: tá bom, tem um inquérito, o Ministério Público tem provas, tem um inquérito, vamos investigar o Bolsonaro e seus aliados e a partir dessa investigação vamos ver se há materialidade para condenar o Bolsonaro. O
que acontece na minha visão? O Silas Malafaia disse que se prender o Bolsonaro, o Brasil para. Eu fiquei surpreso, na verdade, que o Brasil até agora não parou, pelo início da investigação do Bolsonaro. Mas acho que na semana que vem vai ter a manifestação dos bolsonaristas aí pelo Brasil para falar anistia geral. E aí vem o nosso amigo Alexandre aqui. Alexandre, o que você acha do indiciamento do Bolsonaro e essa proposta de anistia, que ele chamou de anistia humanitária? Boa tarde, Lu Azevedo. Boa tarde, ouvintes do programa Fala Turma. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paraná Oficial. Olha só, Lu, eu estava ouvindo ali fora você comentar sobre a fala de Silas Malafaia. Então ele está falando que vai ter uma pandemia. Vai parar o Brasil. Bolsonaro. Pandemia Bolsonaro. Vai parar o Brasil. Vai. Como todo mundo falou no ano passado, no dia 5 de novembro do ano passado, o mundo inteiro, né, estava comemorando a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, e aqui no Brasil os conservadores, os adeptos da direita, os extremistas da direita estavam falando que agora Bolsonaro iria ser anistiado porque Donald Trump iria bater de frente com o Brasil. Então, não é o fato que está acontecendo agora, é o que aconteceu em novembro do ano passado. E porque o Bolsonaro, e agora todo mundo postando, agora o Brasil vai, agora o Bolsonaro está livre, agora o Bolsonaro vai, tal. Aí, a família Bolsonaro na posse foi barrada no baile. Não foi. Não, eles foram. Não, primeiro não que o Bolsonaro nem podia assistir pelo telão do estádio de futebol americano, onde a mulher e seu filho assistiram a posse, porque o muito amigo de Donald Trump Jr. não foi convidado para o baile de gala, né? Então, eu acredito que essa questão, né, de falar que o Donald Trump iria resolver o problema de Jair Messias Bolsonaro caiu por terra. Se passaram aí praticamente 6 meses e nada aconteceu. Nada. Donald Trump não se meteu. Também. Donald Trump falou, né, que a justiça, não sei se viu o comentário hoje de Donald Trump, falando sobre a decisão, né, de ter feito Jair Messias Bolsonaro ter virado réu. Ah, ele comentou? Comentou. Essa eu não vi. Daqui a pouco eu vou trazer na íntegra para você, Luan. E falei muito disso no meu programa pela manhã. E acho que nem uma matéria que eu escrevi essa semana para o portal Paraná Oficial, eu escrevo o strike político. Uma bola, um homem derrubou 8 pinos. 8 pinos. No boliche são 7, né? São 7 pinos, são 7 pinos. Na política foram 8. Jair Messias Bolsonaro mais 7 se tornaram réus. Os 8 réus. Foi fácil derrubar esses 8 pinos. Só pegando simplesmente e apontando fatos e verdades. E tem um ditado que diz que contra fatos não tem argumentos. E Jair Messias Bolsonaro acabou virando réu. E agora pode aumentar a inegibilidade dele de 2030 para 2045. Já pensou? Quando o Bolsonaro estará completando 95 anos. Nosso Sarney aí. Então, Luan, eu acredito o seguinte, as pessoas, ninguém vai mais parar, se fosse para parar o país já teriam parado. Quem parou o país nos postos de combustível, nas estradas, se arrepende. Os caminhoneiros. Os caminhoneiros, e muitos se arrependem por ter parado o país porque não deu em nada. Aí no dia 8 de janeiro pararam o país novamente. De novo. Daí foi um monte de gente presa. Você acha que alguém vai parar o país novamente? Por causa do Bolsonaro? Não. Eu acho que não, mas aí que tem a grande questão
que é o que o grande programa que Fala Turma e o teu programa também tem, é que a política anda. A política não espera a decisão da justiça. A política é muito veloz. É muito ligeira. E na mesma semana da condenação do Bolsonaro, acontece 2 movimentos. Que eu não sei se tem correlação. Vamos analisar aqui. Primeiro é a pesquisa, que coloca o Ratinho Júnior ganhando a eleição do presidente Lula. Isso eu ia comentar agora. E a segunda, antes de você fazer o comentário, é o Kassab, numa reunião, acho que da Federação da Indústria de São Paulo, disse: o meu candidato é Ratinho Júnior a presidente da República. Ele fez um vídeo e postou nas redes sociais, falando sobre a candidatura, a pré-candidatura de Ratinho Júnior, e que seria apoiado por ele. Mas, Luan, a rachadura da direita... Aí, já rachou, já. Ela é prevista sempre. Por isso que a direita perde sempre. Por isso que a hegemonia da esquerda, a hegemonia do PT, vem desde 2022. Nós estamos indo para 23 anos. 23 anos. Ah, mas o Bolsonaro foi presidente 4 anos durante esses 23 anos. Verdade, porque não era o Lula o candidato. Não, ele não foi. Ele não foi presidente. O que ele fez como presidente? Bolsonaro? Não sei, tem que perguntar pra Naná. Tem a pandemia. Pandemia. O que ele fez na pandemia? Ele ficou contra a vacina. Ele foi eleito em 2019, primeiro ano de governo. 2019. Que, nesse primeiro ano, ele só nomeava ministro. Verdade. E que daí deu rolo com o Sérgio Moro. Deu rolo com o Sérgio Moro, o ministro da Saúde, o ministro da Educação. Ele ficou um ano só se defendendo da bagunça que ele fez nos ministérios. Quando ele acorda, daí ele votou, queria fazer projeto para cadeirinha de neném, que levantou os pontos da carteira de habilitação. Tudo papel de deputado federal. Sim. Porque ele, durante 29 anos como deputado federal, ele nunca fez nada, nunca conseguiu aprovar um projeto. Aí, como presidente, ele disse assim: agora eu vou aprovar meus projetos. Então, até ele sair do papel de deputado federal e se ver presidente da República, estourou a pandemia. Aí, quando ele ia usar a verba da educação, ele não podia, porque ele tinha que usar na saúde. Sim. Quando ele usar a verba para o desenvolvimento, não podia. Quando ele usar a verba da saúde, da educação, do esporte, do lazer, do turismo, as outras verbas, ele não podia, porque ele tinha que investir na saúde. E a partir dali ele começou a falar mais do homem da cobra. E daí começou a se complicar. E no embalo vieram os filhos, encorajados pelo papai presidente. Os filhotes de Bolsonaro acabaram que também falaram demais. E daí veio 2021, vamos torcer para que encerre a pandemia, tudo fechado. Em 2022, o Brasil começa a andar novamente. E Jair Bolsonaro tinha uma eleição pela frente. Aí o primeiro ano ele ficou atrapalhado com os ministérios, no segundo e no terceiro ano com a pandemia. Aí no ano que ele foi fazer campanha, que ele olhou pra frente, ele viu um cara chamado Luiz Inácio Lula da Silva. O barbudinho. Aí, meu amigo, eu vou te dizer o seguinte. Aí é onde a criança chora e a mamãe não vê. Ele só ganhou em 2018 porque o candidato era o atual secretário. O atual secretário não, o atual ministro da Fazenda. Fernando Haddad. O Fernando Haddad. Que nem para síndico de prédio presta, né? Bolsonaro, você vai me arrancar o fio da câmera aqui com o teu pé. O Luan, ele tem 3 metros de altura. Tem, 1 metro. Ele tem 2 metros, ele tem 2 metros só de perna. Aí tem um fio aqui da câmera que ele fica esticando a perna lá do outro lado da sala e o fio enrosca no pé dele. Daí daqui a pouco ele vai derrubar a câmera e daí a gente vai ficar sem as imagens do Luan Azevedo nas câmeras da Rádio Paraná Oficial. Mas, Luan, agora a grande fala, e que tem preocupado muita gente, é o simples fato de Gustavo Lima também ser candidato. Não, já desistiu.
Desistiu? Já. Então nós temos o Zema e o Ratinho. O Caiado. Caiado é inelegível. Não, mas o Caiado é candidato. Mas tá inelegível. Mas é candidato. Bolsonaro também é candidato. Mas, ué. Mas o Caiado diz que é candidato. Mas o Bolsonaro também é candidato. O Pablo Marçal também tem. Não, o Pablo Marçal já comprou uma mansão nos Estados Unidos e ia embora. Já não vai ser candidato mais. Não, não pode. Mas daí tem o Ratinho, com a fala do Kassab, o nosso Midas da política. Você sabe que o Ratinho, semana passada, Você agora... sabe se o Ratinho é eleito, é candidato a presidente da República, o teu eterno patrão é senador da República. Né? Meu eterno patrão? O Roberto Requião. Ah, eu acho que ele não é candidato. Você viu nas pesquisas? Ele não quer ser candidato. Sem Ratinho Júnior, ele ganha em todas. Ah, mas ele quer ser candidato. Eu acho que sim. Vou fazer um parênteses aqui. Eu tive na casa dele Eu vi. Estava esses de bermuda. tempos agora. Estava. De Saí daqui da rádio e fui pra lá. Com essa mesma bermuda, inclusive. Cheguei lá, ele diz assim pra mim: rapaz, eu conversava com Angela Merkel, com David Cameron, com o presidente do Parlamento Europeu, com a presidente do Parlamento da Alemanha. E você veja que merda. Agora eu tô aqui conversando com vocês. Essa foi boa. Essa foi boa. Uma salva de palmas para Roberto Requião. Essa foi ótima. Que merda. Que decadência. Eu estou com o Azevedo na minha frente e antes eu conversava com o Angela Merkel, com o David Cameron, com o presidente do parlamento alemão, e agora eu tô aqui conversando com vocês. Liberava a verba pro Estado e ali tava o Lã esperando para ver se sobrava um cenzão para ele. Que agora, não deu não deu cenzão também. Agora você veja, Luan. A política, daí eu disse a ele, eu falei, senador, a política tem dessas, das voltas da vida, né? Você acha que o Jair Bolsonaro vai preso ou não? Eu acho que vai. Sério? Eu acho que vai. Sério? Eu acho que vai e acho que tem prova suficiente para prendê-lo. E até E os generais? Vai também. Vai. Tem um que já tá, né? Tem, o Heleno. Você viu que o Bolsonaro... Heleno não, o Braga Neto. Você viu o que o Bolsonaro falou hoje? O que ele falou? Ele falou o seguinte: se eu tivesse medo de ser preso, eu tinha ficado nos Estados Unidos. Olha só que... Porque se eu não tivesse ido para os Estados Unidos naquele dia 8, eu estaria preso até hoje. Olha, filósofo. Filósofo, é ótimo. Mas o Bolsonaro, eu vou ter... minha opinião, é óbvio. Se ele for preso, isso ajuda o PL, na verdade. Se não ajuda o PL a fazer deputados federais. Porque daí aqui no Paraná mesmo, o Ricardo Arruda, gente, tem nada contra o Ricardo, não, tem tudo contra o Ricardo Arruda. Mas assim, semana passada, mês passado, o Hussein Bacri, líder do governador Ratinho Júnior, estava na tribuna defendendo os deputados estaduais do Paraná que não estavam sendo bem atendidos pelo governo do estado. E aquela, olha, não estão atendendo os deputados, prefeito, quer tirar vereador, quer tirar prefeito, quer tirar um monte de gente. E começou a usar parte. Eu quero que você dos leia. Deputados. Você sabe ler? Leio. Tá, então você vai ler isso aqui, tá, que saiu hoje. Foi publicado às 10 horas e 44 minutos do dia de ontem. Tá, leia o que está aqui escrito. Tá. Donald Trump, como diz o senador Requião, Trump muda regras e elogia a segurança do sistema eleitoral do Brasil. E agora? E cadê o bolsonarismo? Cadê o voto impresso? E Lesk? Lê onde? Leia aqui, ó. Até Donald Trump reconhece eleições brasileiras, diz Moraes. Xandão. O nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, que segundo a sua idade, ele tem pelo menos mais 35 anos de Supremo. Ele tem 40 e tantos aninhos. Ele é novo. Ele só se aposenta em 1944. 2044. Então 20 anos. Só. 25 anos. Só. Imagine. Então eu acho que ele vai ser preso. Eu acho que
A denúncia que a Procuradoria-Geral da República fez, o Paulo Gonet, eu acho que fez. Gonet, né? Bem embasada, bem fundamentada. Os 38 anos de prisão que ele pede tem consistência. A própria... E olha, pelo incrível que pareça, gente, o mais legalista do direito dos bolsonaristas foi o Zanin. Foi? Eu vi a declaração dele. O Zanin, do Lula, bolsonaristas tentam ginástica retórica para explicar elogio de Trump ao sistema eleitoral brasileiro. Agora, o que Ginástica retórica. Eita, o que agora os bolsonaristas que lá no dia 5 de novembro de 2024 falaram que Donald Trump massacrava o sistema eleitoral brasileiro, que Donald Trump... Queria o votinho impresso. E agora? Mas é que o Trump também tá fazendo umas mudanças lá na legislação, que ele não tá muito bem Trump, lá também. O Trump, na verdade, eu vou te dizer o seguinte, você acha que ele vai brigar com o governo brasileiro por causa de Jair Messias Bolsonaro? Ele tá nem aí, ele tá querendo brigar com a China. Jair Messias Bolsonaro nem ninguém hoje politicamente. Ele tá... Então, mas daí nós não estamos falando o governador do estado do Paraná, governador Ratinho Júnior, que é pré-candidato a presidente da República. Será que o Trump conhece o nome Ratinho Júnior? Eu acho que sim. And Little Mouse. Little Mouse. Government. States. Paraná. Little Mouse. Little Mouse. Não, é Carlos Mara. Encontrei um americano e ele falou assim: Carlos Massa Little Mouse. Seu país, seu estado, seu município parece um desenho animado. Presidente da Câmara, John Joyce. E governador Little Mouse. John Joyce? O João do Suco era presidente. John Joyce e Little Mouse. Era uma dupla fantástica. Ó, grande Naná, John Joyce. Naná tá de volta. Por que você não pergunta? Naná, vem aqui. Naná! Naná foi comprar mais docinho pra gente. Foi comprar mais docinho. Naná foi comprar mais docinho. A Naná é mangazeira. Tem uma bala aí, Naná? Ela é chiclete mangazeira. Tem que ser uma bala. Naná, Donald Trump elogia sistema eleitoral brasileiro. A gente dá o direito a você... Às 10h45 da manhã de hoje. A gente dá o direito a você fazer uma ginástica retórica. E agora diz que os bolsonaristas estão fazendo uma ginástica retórica para tentar explicar essa fala de Donald Trump. E o que você achou disso? Dia 5 de novembro de 2024... A fonte? A fonte? Folha de São Paulo? Não, a fonte é ele falando. A agência? A fonte é ele Agência falando. Brasil. É o vídeo dele falando. E daí? O que ele sabe do Brasil? Sabe nada. Agora não sabe nada. Em 5 de novembro do ano passado, ele ia ser a salvação do Bolsonaro. Já esqueceu do Bolsonaro? Não esqueceu do Bolsonaro, mas o sistema eleitoral aqui é complicado. Então por que ele não impõe lá no país dele? Tá colocando lá, mas Trump muda a regra eleitoral por decreto. Ó, Donald Trump muda a regra eleitoral por decreto e cita Brasil como bom exemplo. O documento assinado pelo presidente dos Estados Unidos foca na prevenção de possíveis fraudes no processo eleitoral. Com o voto de estrangeiros e imigrantes ilegais, as eleições brasileiras são citadas por Donald Trump como bem-sucedidas e aplicadas na biometria. Porque a biometria não tem como você roubar voto. E lá também nos Estados Unidos... Caiu o voto. Lá nos Estados Unidos eu vi também que o Partido Democrata eles votam muito por correio, né? Sim. Você recebe a cédula, vota e manda por correio. E o Partido Republicano é no dia da eleição, né? Então ele quer dar uma segurada no Partido Democrata. Naná. O que aconteceu? Ele estava falando como o Lula falou, digital. Não, mas o voto na urna. Não, o voto só para mim, o voto está fora da lei se ele continuar desse jeito. Ele não está dentro da lei. Você é a favor de Donald Trump? Você gosta de Donald Trump? Não, eu sempre tive minhas ressalvas com ele. Não estou dizendo que eu gosto, não. Mas ele é louco, ele é perturbado. Não, eu acho, eu tenho um assediador de mulher, espancador de mulher. Você gosta do Musk, então? Eu também tenho medão dele. Tenho medão do Elon Musk. Para mim, ele é um anticristo aí. O Elon Musk é o anticristo? Ele é anticristo. Olha só. Ele é anticristo. Eu achei que tem uma conspiração que como é que é? O marido da filha do Trump é o anticristo. O marido Jared... é o filho do Trump, diz que é. Ele é o cara lá. O Juninho? O Juninho é íntimo dele. Ué? Não, porque quem chamou ele de Juninho foi
O Eduardo Bolsonaro. Quando é amigo. Foi pra lá, que disse que era muito amigo, e foi barrado na posse de Donald Trump, e foram jogados ele e Michele Bolsonaro para um estádio de futebol para acompanhar por um telão. Inclusive os dois trabalharam junto naquela empresa de hot dog lá, de cachorro-quente lá. Tá aí, hot dog. Agora eu quero saber o seguinte. Ué, o Eduardo não foi para os Estados Unidos, trabalhava no fast food? Eu quero saber o seguinte. O que você diz por essa saída de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos? Diz que ele está pensando até em largar o seu mandato. Ele é candidato a presidente. Eu acho que foi estratégico, ele não foi besta, ele tem cuidado dele, né? Ele tem família, tem 2 filhos, né? Foi estrategista de 2 lados, tanto na área política quanto na área familiar, né? Eu faria mesmo. Não, posso fazer uma pergunta? Referente ao sistema eleitoral. Se na eleição de 2026 não mudar a legislação e votar do mesmo jeito, os bolsonaristas vão continuar reclamando do sistema eleitoral? Não os bolsonaristas. Gente, não é questão de ser bolsonarista. Não está certo isso aí. Você sabe se o seu voto foi computado lá? Não? Claro que foi, não, nem está no sistema eleitoral. Homem de fé. Mas, o PL fez a maior bancada. Não fez? 99 deputados federais? Maior bancada do PL. Inocente, e daí se fosse do contra, o PT tinha que ser o mais votado. Se o Lula, deixa eu fazer essa pergunta, que essa pergunta é boa. Se o Lula em 2018 fosse candidato contra Jair Messias Bolsonaro, ele ganharia ou perderia? Em 2018 ele estava preso, né? Não, mas se ele não tivesse sido preso. Se ele não tivesse sido preso. Tá aí uma boa pergunta. Se sendo preso ele ganhou, imagina se esse homem não tivesse sido preso. Eu acho que ele ganhava, mas não pelos votos. Não. Ele ganhava pela fraude eleitoral. Ele ganhava o pessoal lá do TRE que elegia ele, como fez. Que golpe mesmo, vou dizer pra você que é golpe. O Bolsonaro falou que foi a Carla Zambelli que tirou o mandato dele. Foi, isso eu vi essa semana. Eu não vi nada disso, sabe? Esse negócio me enche o saco. Nandá, a gente não tá brincando aqui com você, Nandá. A gente não tá aqui pra te massacrar de pergunta. Não, nem Mas a gente tá brincando porque mas ele falou, o Silas Malafaia até ontem estava do lado do Bolsonaro. Agora hoje tá contra. Não, ele tá a favor. Ele tá a favor do Bolsonaro de novo. Mas daí, isso que eu falo, mudou. Isso daí, sabe o que é isso? Deixa eu me segurar. Isso é uma palhaçada com o povo. Aí briga com o Nicolas, aí briga com o mundo e com o fundo, aí o povo louco para ir pra rua gritar um fora Lula bem gostoso, ele não, vai ser no Rio de Janeiro. Entendeu? Mas não vai ter manifestação agora? Dia 6 lá na Paulista. Outra manifestação. Na Paulista, por quê? Porque o presidente... Se o Bolsonaro libera a manifestação pelo Brasil inteiro, ia dar mais de 10 milhões de pessoas. Só que daí quando você restringe a um lugar só, muitas pessoas não podem viajar. Isso. O valor da passagem. Mas agora, nessa manifestação, agora é só na Paulista. Só na Paulista. Então, uma outra foi só no Rio de Janeiro. Aqui em Curitiba, em Foz do Iguaçu, no Amapá, que nós estamos organizando aí a Marcha do Batom. Olha, vem aí a Marcha do Batom. As feministas defendendo a liberdade. Por causa da fala do Alexandre de Moraes. Xandão. Por causa da Débora, que foi condenada a 14 anos por ter pichado a estátua. Mas não foi só por causa da casa. Se ela fosse lá pichar tua casa, você não ia falar nada, ia deixar e ficar olhando lá pichar tua casa. Primeiro que ela não ia pichar minha casa. Não? Mas se ela fosse? Não. Você ia gostar? Não, e um cachorro lá, alguém que não ia deixar ela entrar. Ia matar a Carla Zambelli. Então, mas a Carla Zambelli atrapalhou ou não atrapalhou? Atrapalhou. O Bolsonaro disse que tirou... A Carla Zambelli sempre faz as dela nos cantos, né? Então... A Carla Zambelli não é unanimidade. Não. Nunca foi. Gente, é muita inocência. É a ideia que o pessoal tem da direita. Tem muita gente que endeusa o Bolsonaro. Eu não sou uma delas. Mas é bolsonarista. Eu gosto dos princípios. Que é o princípio de você primeiro tem que ter Deus na sua vida, depois tem que sua Mas família... Mas você é bolsonarista. Eu compactuo com os princípios que ele fala. Não, ela é conservadora. Eu sou conservadora. Ela é conservadora. Princípio é de conservadorismo. Eu respeito o Bolsonaro. Bolsonaro não é dono de princípio nenhum, porque dono de princípio é Deus. Entendeu? Mas o Bolsonaro, eu tenho respeito por ele, por tudo que ele já passou. Mas o Ricardo Arruda é bolsonarista. Não sei, pra mim que seja. Ele é Bolsonaro. Tem muita gente
que é bolsonarista. Tem gente que, olha, a frase que eu mais detesto na minha vida. Ai, se você não é bolsonarista, você não é de direita. Tenho uma raiva desta frase e de quem fala. E se o Bolsonaro não for candidato? E o Ratinho for candidato? Naná, você vota no Ratinho? Eu voto, eu gosto do Ratinho. Olha, ele Mas então... ele não é de direita. O Ratinho é o quê? Gente, eu não vou casar com ele. Ah, ele é centro? Ele de é um lado centro. ele vai uma hora ele vai pra esquerda. Então, mas outra eu hora ele quero vai o pra que eu quero, que ele direita. faça um bom Ele é meio governo. canhota, então. É um pouco canhota. Mas eu quero que ele faça um bom governo, não importa quem seja. Tem que fazer um bom governo. Mas quem que é o melhor candidato fora o Bolsonaro? Não o Bolsonaro não pode. Entre Tarcísio Não, e qualquer um. Ratinho, Qualquer um. eu prefiro Ratinho. Qualquer um. Pode Quem- ser o Pablo quem- Marçal, pode Não, ser Pablo o... Marçal não. Pode ser o Caiado, qualquer um. Qual que é o melhor candidato da direita tirando o Bolsonaro? Se o Bolsonaro não é candidato, qual que é o melhor candidato? Eduardo Bolsonaro. O Eduardo. E você diz que não é bolsonarista. Ué, é que a gente vê que tá preparado. Se fosse Mas o Luiz ele é Felipe bom de por Orleans quê? e Bragança, Mas ou ele é bom queria por quê? que fosse o Luiz Mas Felipe. o Eduardo, O Girão, hã? mas por que o Eduardo é um bom candidato? Porque ele é bem relacionado No mundo. no mundo. No mundo que o Trump disse que a urna brasileira é boa. Ele é amigo do Juninho. É, eles trabalharam no mesmo fast food. E assistiram Essa é a posse boa. do pai Gente, no mesmo vocês mundo ficam lá do- fazendo conspiração nesse programa aqui. Aqui é um ninho, Ave Maria. Mas você sabe, Naná, que aqui é o programa da verdade. Então, eu vou falar a verdade pra você. O que, que Então é golpe? fale. O que, que é golpe? O que é golpe? Golpe. Até Você vai mandei ler? essa Você pro vai ler o que é Luan. golpe? É rapidinho, né? É Você vai ler o que é golpe? É um meme, mas eu nunca vi uma verdade bem verdade. Que é Ve- essa. Ó, verdadista. O que é golpe? Descondenar Lula, levar Lula ao poder, anular as provas dos crimes do Lula, prender expatriotas e descondenar os corruptos. Isso é golpe. É ou não é? É golpe. Não, é a história de É descondenar. A história de descondenar o Lula. O que descondenou o Lula? A Suprema Corte Não, mas o quê? anulou os crimes dele. Não, o Fachin disse o seguinte. Por causa da história lá da primeira turma que foi julgada aqui em Curitiba, que não era Sim. competência. Mas isso não tira Mas o não fato tirou. dos crimes que ele cometeu. Então, ele é ainda mas um ele criminoso. vai responder. Ele é um criminoso. Vai que responder sabe no quando- Supremo Tribunal Por mim Federal, que mas vai podia responder. se responder no quinto dos infernos, que é isso que ele merece. Mas já começou errado. Então, Você vai lembrar? O Alexandre já era jornalista a essa época. Você lembra do caso dos anões do orçamento? Meu Deus, mas você não lembra disso. Mas eu já Você- estudei sobre não, isso. Você não lembra disso. Mas você é da lembra? época José Sarney, Não, era do Itamar. Itamar, Você lembra o que aconteceu com os condenados? lembra? Todos eles foram inocentados. Todos inocentados, porque começou errado. E não tinha Alexandre de Moraes. E começou e não errado. tinha Xandão. mas hoje em dia não vai, a gente não espera mais nada de justo acontecer. Quer ver? Mas não Você vai Não acontecer. vai acontecer nada Mas não de vai. justo. A Mas justiça nunca. não vai. O Brasil, desde 1960, todo mundo fala o jeitinho brasileiro, o jeitinho brasileiro, o jeitinho brasileiro. Porcaria, O único gente. problema do Bolsonaro, o que acontece? Ele não fez parte do sistema. Quer ver? O político que não faz parte do sistema, ele é o político Não, e de um tem mandato aqueles- só. e- Isso são os vereadores que só ficaram um mandato só. E tem aqueles que Isso tomam são- no nariz, porque É. entra no sistema, não sabe jogar e toma no Ó, nariz. Gustavo Frutti não entrou no sistema. O que aconteceu com ele? Quantos mandatos? 4. Não, de prefeito. 1. Um. A Quantos Cristina Deputado está federal? entrando no sistema? A Cristina, ela. Agora pegou no teu calo. Não, a Cristina. Agora o que entrou no acontece? teu calo. O sistema, a gente, Viado dessa gente a toda. gente só pode falar que alguém está no sistema com poder, Com mandato. com mandato. Ah. Senão você não está no poder. Ela está tentando chegar no poder. Ela está tentando ter um mandato. Aí, a partir das ações dela, as atitudes dela, quem tu vai ver se ela estará disposta a entrar no sistema ou não. Eduardo Pimentel entrou no sistema. Entrou. com A partir certeza. do momento Todo que ele Paulo aceita. Martins, todo mundo entrou no sistema. A partir do momento que ele aceita ser a marionete do Alexandre Cury e do Ratinho Júnior, ele entrou Mas- no sistema. É. Ó, mas a gente não pode negar, ó, por exemplo, tem lideranças, pode não gostar do Renato Freitas. Pode não gostar do Renato Freitas. Mas quem que Mas gosta dele? Não, mas assim, Acho que pode, nem ele gosta dele mesmo. pode não gostar, mas o cara tem posicionamento. O Ricardo Arruda
Tem posicionamento. Tem O posicionamento. Olímpio, respeito pra cada O uma. Tem Steph- não Stefanes acompanho. tem posicionamento. Não acompanha. Mas assim, esses dois quadros, digamos, um da direita, outro da esquerda, eles não estão. Eu, pelo menos, não entendo que o Ricardo Arruda e o Renato sejam do sistema. Porque eles não são benquistos pela política. Não, Nenhum dos dois. nenhum dos dois. Por que tem o dinheiro? Você acha que não tem dinheiro pra eles? Ou tem dinheiro? Ué. Você acha Que que o eles dinheiro têm- Por que eles corrompe? fazem ninguém voto- falou mais do Traiano? Eles fazem voto por opinião, né? Porque o Traiano Não, agora Renato- ele é presidente do CCJ. É poderoso. Então, olha aí, viu? Poderoso Mas Traiano. É o acontece. sistema. Meu amigo. Todo mundo É o que sistema. tem Meu um amigo do rabo Guzak. preso É o ganha sistema. um cargo. Será que eu vou ter que prender o rabo pra ganhar um cargo? Mas depende pra pagar tuas contas. Por exemplo, O que adianta? Eu vou te dizer o seguinte. Eu tô falando, eu recebi uma proposta de emprego aí. Aonde? Não posso falar ainda. não Mas pode. é com parlamentar? Mas vou Vem te aí. falar um negócio. É com parlamentar? Se eu aceitar essa proposta de emprego, eu tenho que largar de ser tia do Zap. daí não dá. Entendeu? Ó, por exemplo, tem gente Mas na é com Câmara. parlamentar? É. Eu não aceitaria. Tem gente na Câmara Bom, de e meu Vereadores. boleto? Tem gente Hã? que. E o boleto? Como é E que o fica? boleto? Como é que fica, né? Mas tem gente na Câmara de Vereadores que não é do sistema e tem posicionamento. O Kilter, a Jorge Prates. Não, espera aí. Você acha a, que todo a mundo- Indiara. o Novo entrou no sistema quando resolveu apoiar o Eduardo O Eduardo Pimentel? Pimentel. Não. Uma coisa é apoio eleitoral, outra coisa eu tô dizendo de estar lá no jogo Sabe político. qual que é o jogo político? Eles pegaram, tiraram a malha para uma secretaria para subir o Marcel. Isso é jogo político. Então, mas o. Por que eles não fizeram isso com o Alexandre Prevot, que fez 8 mil votos? Por quê? Porque politicamente Ele eles tá- não querem tá o do Alexandre. Moro. Eles não querem porque o Alexandre está com o Moro. Isso é jogo político. Então, a partir da hora que as atitudes são contra os princípios, aí tudo virou uma bagunça. Mas você acha Isso que o. aí, é mas por isso. É Você por acha isso que o povo Kilter que curitibano- negociou Não, o apoio do Novo? não. Quem negociou foi o Deltan Dallagnol quando ele aceitou. Ó, o Quando ele Novo foi lá e começou falou assim, a pegar preço quando o Deltan entrou. Meu candidato a prefeito é Dudinha Pimentel. O Pimentinha é meu O candidato. vídeo gravado lá No Jardim Botânico. Jardim Botânico. Então. Ali foi o fim. Então, mas daí o Você Deltan sabe o entrou no início- sistema. Você sabe o início do fim? O Deltan é sistema agora. O Deltan é sistema, lógico. O Deltan é o homem do sistema Lógico. agora. Sabe quem que não Será gostou? que ele é o homem da mala Sabe preta? quem que não gostou de ficar no sistema? Erivelton Oliveira. Saiu. Ele veio aqui. É por Eu isso que perguntei o por povo que votou você- em massa na Cristina. Por que você não é porque mais ela estava candidato? lutando contra o sistema. Qualquer um que quer lutar contra o sistema pode ganhar. Erivelton, por que você não é mais candidato? Alexandre, me desculpe, eu tenho princípios, né? Só que para os meus projetos serem votados, eu teria que votar em alguns projetos que eu não concordava. E eu não vou fazer isso. Vou contra os meus princípios e por isso eu não sou mais candidato. Isso é atitude. E voltou pra casa. Isso é atitude. E Então, voltou para casa. Foi dada a Esse vida era dele. o meu medo de eu ser candidata e ter que aguentar esse tipo de situação. O processo. É muito forte Só que também pra tem que dizer entender, principalmente o eleitor, que a gente ajudou a eleger essa turma. Pois é. Né? Mas- Veja, o Eduardo Bolsonaro acho que fez 1 milhão de votos em São Paulo, né? Paulo Ele- Martins também fez 1 milhão de votos no Paraná. Não, mas pra ser deputado federal. Que ele puxou uma galera ali. Ele levou um tal de Antônio Rodrigues, que tinha sido ministro da Dilma. Vai. Levou outro cara do PL. Levou o Tiririca na sana do PL ali, fazer uma bancada gigantesca. Assim como aqui no estado do Paraná, se sair um bolsonarista raiz, ajuda a eleger os caras do sistema. O O que Felipe não é Barros sistema? fez 230 mil votos. O que não é sistema? Aí que eu te pergunto, eu acho que o sistema. Só que a tá aí. partir da hora. A política é o sistema. Sim, vai a mudar a política é o política? sistema, mas a partir da hora que você faz parte do sistema, Então. você já não tem mais conduta. E se você não tem mais Não, mas conduta, tem que ter. A pessoa tem que saber dizer não, porque eu acho que rola ali bastante proposta interessante financeiramente para o candidato. Agora, você tem que ter um padrão moral para dizer não, porque você tem que ter valor e não tem que ter preço. tá, e quando você é eleito pela população na urna, para você ser uma das vozes dentro da Câmara Municipal, O do aí Congresso. você é eleito. Aí quando você chega lá, por algum tipo de acordo, você acaba saindo e indo assumir uma secretaria. Sim. Isso não é uma atitude correta.
Porque o povo votou para você ser um deles lá dentro. Mesma coisa é quando o candidato está lá, já está de olho na eleição para 2026. Entrou lá para fazer videozinho. Não, mas todo mundo que está lá já está visualização. fazendo campanha. Todo Campanha mundo da outra que tá lá já tá eleição. fazendo Então, campanha. Mas sabe isso, qual é eu acho o desonesto. problema pior? Você vai lembrar, existe um cara no Paraná que foi deputado federal que se chama Zé Borba. Sim, Você lembra do Zé Borba? Lembro. José Borba. José Borba. Foi deputado federal do Paraná. Existe um amigo meu que foi deputado federal pelo estado do Paraná, à época que o Zé Borba foi líder do PMDB, que tem uma salinha na antessala do Congresso Nacional, que ele falou um dia, o Zé pega eu pelo braço, num negócio do mensalão lá, na CPI dos Correios. Pega ele pelo braço, leva naquela salinha, o Zé Borba abre uma mala e fala, tá aqui, ó. Isso aqui pra você não participar da CPI mais. Ele manda o Zé Borba enfiar o dinheiro no rabo e sai da sala. Isso é uma atitude correta. Correto. Só que como é que vai contar isso na imprensa? Né? Porque esse é o sistema, assim como o Traiano lá foi gravado, É. que ele extorquia os empresários para ajudar na campanha eleitoral. Não, imagine que 250 mil reais em 2006, eu acho que 2006, 2007, imagine quanto que não era hoje, 250 mil reais? É. Tem muita coisa, é muito, como é que chama? Sabe quando muito fio embaralhado esse negócio? Eu lembro que na época do Luciano Dutti, tinha um secretário lá que trabalhava lá no Tribunal de Contas. E não fechou a conta lá do Luciano Dutti e nem do Fruit. Um rombo de quase 600 milhões. Aí deixaram caducar, de propósito, porque esse secretário que era de um foi para Beto Richa, foi para outro. Chegou na hora dele assinar lá, para reprovar as contas, ele mandou para lá. Aí passou com ressalva. A do TSE? Do Tribunal de Contas? Tribunal de Contas, das contas da prefeitura. É do processo do político, mas tem... Pô, é do processo, 600 milhões de dinheiro do povo, pô. Não, Eu que eu fico não... Eu não indignada como eles brincam com o dinheiro do povo. é que eu não sei dizer qual processo que você está falando, mas eu acho que isso é um problema do TCU, do Tribunal de Contas do Estado, ser refém da política, mas eu acho que o problema central, às vezes, já morreu o Janene. O Janene era deputado federal do Paraná, pela cidade de Londrina, Jandaia do Sul, né, a cidade do Ratinho. O cara era conhecido como o homem da mala preta. É ou não é, Alexandre? de homem da mala preta aí. Conheço alguns. Naquela época era um só, agora tem vários, né? Por quê? Porque o sistema... E tem um fator... O cara que foi pego com dinheiro na cueca, ele vai presidir a comissão de corrupção. Que combate a corrupção? Combate à corrupção. O cara que foi pego com dinheiro na cueca. O Guimarães lá, né? O Zé Guimarães. Esse é o problema. Isso é o Brasil. Só que daí quando chegar a eleição, o povo chega lá, o deputado que chega, deputado federal que chega, não é o deputado honesto, não é o deputado sério. É o deputado que tem negociata, porque já veio 2, 4 anos juntando dinheiro para fazer uma campanha milionária. O Ratinho vai sair pro Senado, talvez, já é dele a vaga. Não digo nem do Ratinho, mas digo dos deputados federais, porque a corrupção tá no parlamento. Tá. O parlamento é corrupto. Tá, muito dinheiro para emenda, para votar isso. Você não vê, até o próprio Moro votou no Flávio Dino. O Moro, candidato a presidente, quer dizer, a governador. Votou no Flávio Dino para não perder o mandato dele. Para não perder o mandato. Virou acordo. Agora vai ser candidato Só a que governador de... Ai. eu acho, eu posso estar errado, que esses movimentos de negociar, tá irritando o povo Tá. e vai chegar a eleição e essas pessoas vão penar para ganhar a eleição. Nossa, é verdade, porque o povo tá de saco cheio desses acordos. Até o Isso. Bolsonaro fez acordo para poder colocar lá o Columbre na presidência lá. Então, o povo E tá... Eu sou uma que tô. Claro, aí vai explicar, porque vai pegar lá A vice-presidência. uma vice-presidência, sempre na beiradinha, sempre no farelo. Entende? Pô, se colocasse o Marcel de uma vez lá, ele não precisava nem... Só que será que eles não têm a capacidade de se reunir e fazer lá, chamar todo mundo que é de direita, entrar num acordo, vamos votar no Marcel?
Vamos votar no Girão? Pelo menos pra manter os princípios, né? Né? Perdeu, mas perde de cabeça erguida, né? Aí agora vai ficar justificando o tempo todo por que fez uma cagada dessa. Desculpa a palavra. Mas é verdade. Né? Não, eu concordo. Eu concordo. E isso vai ter impacto na eleição de 26. Vai. A eleição de 26. Nós temos excelentes deputados e senadores. Veja o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Que homem valoroso aquele lá. Eu É respeito. do Rio. Tem o Marcel Van Hatten, que eu respeito muito. Esse cara faz uns 270 mil votos no Rio Grande do Sul. Ele é um cara de conhecimento, de virtudes. E tem, entre outros, né, que eu posso citar, Júlia Zanata, que são pessoas assim que são... Daqui de Santa Catarina, né? Santa Catarina, né? São Do pessoas Paraná ela não citou nenhum ainda. Eu tenho que pensar muito, sabe, no Paraná. Ela vai votar no Ricardo Arruda. Para deputado federal? É. Eu ia falar um negócio. Eu gosto do Ricardo Arruda. Votaria nele sim, mas eu não vou votar por causa de uma pessoa. E daí... Por causa de uma pessoa. Mas se ela o- estiver me ouvindo, É ela candidata sabe a que ela- deputado federal. Então, deputado federal. Eu acho que ele tem chance de ganhar a eleição e o Jacovós Ah, também. tomara que ele ganhe. Eu gosto do Ricardo Arruda. Ainda mais por ser bolsonarista, é o único cara assim. Eu já vi deputado defender o Bolsonaro, mas O Ricardo Arruda é candidato a deputado federal. 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 Você acha que ele perde? Gente, Você acha que ele não vai? Ele a Indiara vai. Barbosa também vai ser candidata federal, Quem? eu acho. Não, mas a Indiara fez 30 mil votos. O Ricardo nunca saiu pra... Não, mas ele fez 56 para deputado Mas o estadual. cara Né? com esse negócio das vacinas aí... É com o negócio do Bolsonaro também, se ele abraçar o Bolsonaro, ele faz voto. É que nem o Felipe, é o candidato número 1 do Bolsonaro. No Paraná. No Paraná. Cadê o Cláudio para defender hoje? Até hoje eu não sei como é que Curitiba deu 42 mil votos pro Felipe Barros, que nunca pisou aqui. Pronto. Ele vai vir aqui, já marcou um café comigo. 42 mil votos. Olha, eu vou te falar um negócio assim pro Felipe, sobre o Felipe. O Felipe ele nunca votou numa pauta contra a direita. Mas Ele- justifica ele ter 42 mil votos em Curitiba? Ser um dos Nossa. mais votados de Curitiba? Ué, você quer dizer o que com isso? Ele foi votado ou vai dizer que teve fraude das Bom, vou eleições? dizer que eu acho que é um absurdo o Curitiba dar 42 mil votos pro Felipe Barros. Nunca fez nada por Curitiba. Mas ele fez pelo Paraná, pelo Brasil. O Ele quê? que conta. Ele que conta. O quê? Nossa, o cara no agro, ele O trabalhou quê? bem no agro. Mas o quê? Ah, sei lá, fez Então. várias coisas, não lembro agora, mas fez, eu já li, já vi. Não fez nada. Agora eles vão pra Expo. A única Expo coisa lá. que ele fez foi ser líder da minoria Que minoria? do governo, do Congresso. A única coisa que eu sei que ele fez. Não, mas ele foi muito bom. Ele foi um deputado que sempre votou nas Ele foi, já pautas. não é mais. Não, Ele vai ser senador agora. Ele vai ser senador, eu acho. Vai sair para senador. É. E eu acho que ele pode ser que ganhe, hein, se for apoiado pelo Bolsonaro. A senador? Não sei também. Sabe o que pega? o Amiga do Felipe Alexandre Barros? também, eu acho que se não sai a senadora, vai Você ser tá me deputada tirando federal. foto? É amiga também da Naná. A Cris. Sandra Graham. Ah, então Não, eu acho que ela vai ser deputada federal. Não sei se ela vai tentar senadora. Eu já ouvi essa conversa também. Mas sei lá, ela entrou no Podemos, Não. você saiu Ó, Senado. ela se levar a documentação no TRE, ela é deputada federal. Ela só precisa homologar a candidatura É. dela. É, isso, verdade. Ela- Só que, tipo, pro Senado precisa de alguém combativo. Ó, disse que até o Chiquini agora vai ser candidato. Quem? O Chiquini. Um rapaz. Conheço. Aquele advogado que eu entrevistei aqui. Vai ser candidato. Eu gosto do Chiquini. E ele tem competência. E ele é combativo e ele tem conhecimento de causa. É bom. Conheço, não posso opinar. Então, vai lá nas redes sociais dele, Jeffrey Chiquini. Gosto Não, dele. obrigado. Eu vou continuar Viu? seguindo o Traiano. Viu? Eu vou falar o que pra você? Meu amigo Traiano. Bom, Abraço, Traiano. Olha o nome dele já. Traiano. Ademar. Não, mas De ele não traia trai e de ninguém, trair. mas ele não trai. Não, pior que de trair, ela não trai, Não não. trai ninguém. O histórico dele é o seguinte. É Se traia. você fizer sacanagem, ele é cúmplice. Ele Parceiro. é de sacaneia também. Então, Mas que horas são, Alexandre? Que o meu celular acabou a bateria. E você tá tirando foto. ele tá tirando um monte de foto de mim.
Deixa eu pra fazer colocar no aqui, ó. inquérito do Alexandre de Moraes. Só faltava fazer assim, ó. Vai botar. Pro Lula. Vai botar no inquérito do Alexandre de Moraes. fez assim e saiu nas outras? Não vai não, sai fora. Eu sou Bolsonaro. Eu sou 22. Você é 22 ou Bolsonaro? Gente, eu sou Brasil. Vota aí, confirma. 13 é Bolsonaro. Não, eu sou Brasil. Se o Bolsonaro for a melhor opção, vai ser o Bolsonaro. Lu Azevedo, eu tô indo embora. Tchau. Eu também. Vamos embora. Vamos embora. E pare de tirar foto, Alexandre. Até semana que vem.